Então, vamos lá. Técnicas para redução de vibração no torneamento duro. Eu vou apresentar alguns conceitos fundamentais, algumas características do torneamento de aço endurecido, a vibração no torneamento de aço endurecido, alguns tipos de vibração, e a mais comum, no caso, na usinagem, algumas técnicas para reduzir essas vibrações e um estudo de caso. É fundamental esses termos, mas eu acho relevante a gente recordar. A amplitude por si, a gente pode dizer que é uma medida escalar, positiva e negativa, na magnitude da oscilação de uma onda. Ou seja, para gente em vibração, a amplitude é um parâmetro dimensional. O período é o tempo necessário para que o ciclo, volte a ocorrer. Então, aqui, deste ponto a este ponto, eu tenho medida a amplitude positiva e negativa, assim, colocando essa linha neutra zero, eu tenho 2 períodos ocorrendo nesta onda. E a frequência, eu posso dizer que é uma grandeza física que indica o número de ocorrências desse evento ou deste ciclo em um intervalo de tempo. Então, quantas vezes esse ciclo ocorreu por segundo, por minuto? E isso pode ser também dito como o inverso do período. Outra unidade para medir vibração é a velocidade, a aceleração e o deslocamento. Então, a gente pode dizer que a velocidade é a rapidez com qual o corpo altera a sua posição, né? No tempo. E é expressa através de uma unidade de distância sobre uma unidade de tempo, metros por segundo, conforme o sistema internacional. E a aceleração é essa taxa que a velocidade varia no tempo. Por ser compreendida como velocidade da velocidade, é expressa como uma unidade de distância sobre o quadrado de uma unidade de tempo. Então, fica aí a unidade de medida. E o deslocamento, por si, que também posso dizer que é uma outra unidade de medida de vibração, é a variação da posição do corpo de um ponto ao outro. A análise de vibração, entre 1768 e 1830, foi analisada por Fourier. Então, a gente ainda usa algumas equações de Fourier para fazer toda essa análise numérica e dizer o quanto um sistema está vibrando ou não, matematicamente, né? Então, eu tenho, por exemplo, um sinal no tempo e eu consigo analisar essa vibração através de algumas transformadas, de alguns cálculos matemáticos no domínio da frequência. Um outro ponto, um outro conceito fundamental importante é a frequência natural. Então, eu posso dizer que todo corpo possui uma frequência natural, que é aquela em que o faz entrar em ressonância. Então, por exemplo, durante um projeto de uma máquina dinâmica, uma das preocupações do projetista é manter as frequências de vibração e suas harmônicas o mais afastado possível dessa frequência natural para evitar a ressonância. Isso se consegue mexendo em alguns fatores, por exemplo, a rigidez do sistema, no nosso caso, da ferramenta, a massa da ferramenta e impondo ao sistema sistemas amortecedores, por exemplo. E o que vem a ser a ressonância? É uma vibração livre em uma frequência natural, ela pode ser chamada de ressonância. Todo objeto tem a sua própria frequência natural, que é determinada por suas características de massa e também de rigidez. Um exemplo aí é se eu golpear um gongo, com um gongo, um sino, o sino soa em sua própria frequência. E vocês podem ver nessa ilustração, se eu conseguir descobrir a frequência natural do balanço, eu consigo aumentar essa amplitude natural, né? Então, quando eu estou empurrando alguém, se eu conseguir encontrar essa frequência de vibração,
essa menininha consegue ser empurrada com deslocamentos maiores. Então, está aí um dos efeitos prejudiciais da ressonância que causa esse estresse todo no sistema.